Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a visão espírita das penas eternas. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal, têm compartilhado os meus vídeos. Agradeço às dezenas de grupos espíritas espalhados por esse nosso país, em que eu tenho habitualmente postado os meus vídeos nesses grupos. Agradeço muito. Agradeço a Deus pela feliz oportunidade. Inferno é um termo usado por diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos ou um lugar de grande sofrimento e de condenação. A origem do termo é latina, infernum, que significa as profundezas ou o mundo inferior. Em muitas religiões e crenças, exclusivamente as de crença em vida única, nos trazem a ideia de sofrimento eterno das almas que não cumpriram com as leis de Deus. Mas e para o Espiritismo? Existe tal coisa? Existe o inferno? Segundo relatos do espírito André Luiz, na sua obra mais conhecida, o livro Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier, existem nas colônias espirituais próximas à Terra, onde os espíritos em sofrimento ou ligados ao mal se encontram. São as chamadas zonas umbralinas, que ficam ao redor do planeta Terra. Porém, é de conhecimento, por meio destas obras, que nenhum espírito fica em sofrimento eterno nesse chamado verdadeiro inferno. Lembrando que as colônias espirituais, elas são criações mentais, estão ao nosso redor. Não é uma coisa material, é uma criação mental. Isso que nós estamos tocando aqui são coisas materiais. Agora, as colônias espirituais são criações mentais. Eu as crio com o meu pensamento. Se o meu pensamento estiver equilibrado, eu estarei numa colônia espiritual com espíritos equilibrados também, que pensam da mesma forma. Se eu penso de forma negativa, pessimista, ao desencarnar, eu naturalmente ocuparei regiões que o Espiritismo chama de umbralinas, que são colônias espirituais, onde convivem lá mentalmente espíritos que concordam que a vida é ruim mesmo. Eles acham que a vida é ruim. E se esquecem de que morreram e continuam vivos. Ou seja, a vida é boa, nesse caso, oferecendo a eles a oportunidade da remissão. Ao arrepender-se e encontrar, ao arrepender-se e reencontrar Deus dentro de si, o espírito ele depura-se das vibrações negativas que traz consigo e assim pode desfrutar da recuperação espiritual. Antes mesmo disso, antes mesmo dos livros de André Luiz, Allan Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos é o primeiro e o livro básico da religião espírita, ou do espiritismo, da doutrina espírita. No capítulo 2, da quarta parte, quando ele interroga aos espíritos sobre o sofrimento eterno dos espíritos indébitos. É a pergunta número 1006 do livro. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Kardec pergunta. E o espírito responde, poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isso é, se jamais se arrependesse, se jamais melhorasse, ele sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas Deus nos criou a todos simples e ignorantes, simples e sem conhecimento, tendo todos, porém,
que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia, continua a resposta do Espírito, pode ser a vontade, do mesmo modo que existem crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito de irresistível necessidade que o Espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do Espírito. Não é Deus quem vai nos condenar, mas o que me condena são as minhas ações. Ou seja, se sofro, eu sou o culpado. Se sou feliz, eu sou o responsável por isso também. Com isso, os Espíritos nos trazem a ideia de que o nosso sofrimento é proporcional ao nosso orgulho, em não reconhecer-se em erro, nossa prepotência em acreditar-se acima da lei divina e a nossa raiva pela ignorância diante da perfeita lei de Deus. Uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que acontece comigo é o efeito das minhas ações. Quem eu vou culpar pelas dores, pelos sofrimentos, pelos problemas? Eu mesmo, porque eu sou a causa dos meus efeitos. O Livro dos Espíritos ainda aborda mais detidamente o assunto, e é o Espírito Santo Agostinho, na questão número 1009, que nos fala o seguinte: as penas impostas jamais o são por... Pergunta-se e ele responde: as penas impostas jamais serão por toda a eternidade? Essa é a pergunta. Responde o Espírito Santo Agostinho: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Diz Santo Agostinho. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do universo um Deus terrível, vingativo, até que se aceita. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões do homem. Achavam que Deus era igual aos homens. Esse, todavia, não é o Deus que foi apresentado por Jesus como nosso Pai, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Ora, é um contrassenso. Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Isso é verdade. Deus é justo sempre, mas nem sempre nós o compreendemos. Aí nós sofremos. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas, que cometem erros, porque são falíveis ainda. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se não lhe desse o meio de compreendê-la? Por isso, as reencarnações sucessivas, para que a gente compreenda a vida. Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade?
Claro que sim. É exatamente aí que se encontra a verdade dessa justiça, ou dessa sentença, desse ensinamento extraordinário trazido por Jesus. A cada um segundo suas obras. O que significa que recebemos de acordo com o nosso merecimento, mas que, certamente, as penas nunca serão eternas, porque nós um dia iremos acordar, olharmos a vida com olhos positivos, otimistas, e veremos que tudo depende de nós, das nossas ações. Era isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.